Bom dia. Tudo jóia, gente? Todo mundo recuperado do happy hour de ontem? Bom, já dando início ao segundo dia da programação, a gente começa com o desafio da unificação nacional do mapeamento estatístico das unidades do sistema socioeducativo brasileiro. A Daniele, que já está aqui do meu lado. Tá? Ela pediu para não ter nenhum formalismo, enfim, então já passo a palavra para ela para a gente iniciar a exposição. Gente, vou falar daqui porque acho que é mais fácil de mostrar, né? Bom dia a todos e a todas. A gente depois sobrevivemos todos ao happy hour, né? Organizado pelo pessoal aqui ontem, mas é uma grande satisfação, né? Estar aqui hoje dividindo, como eu falo, dividindo angústias e experiências com vocês, né? Todos lutadores árduos aí da área da infância e juventude. Então, qualquer contribuição que nós, do Estado do Paraná, possamos dar, né, nessa luta de todos os dias nossa, claro que é muito bem-vinda. Hoje, né, eu vim, um colega que ia dividir a fala comigo me abandonou, né, Lúcia? Mas a gente veio trazer para vocês aqui um pouquinho da experiência e de algumas coisas que nós temos de bom lá no Paraná. Como todo sistema socioeducativo, nós temos, logicamente, muitas dificuldades, muitas coisas difíceis, muitas falhas, mas temos aí algumas coisas boas aí para compartilhar com vocês todos, né? A ideia hoje é de nós tratarmos sobre o desafio dessa unificação nacional desses mapeamentos estatísticos dos dados das unidades do sistema socioeducativo, né? Para quem não estava aqui ontem, eu sou Daniele, sou promotora em Curitiba, né, Estado do Paraná, e a minha atribuição lá é a execução socioeducativa e também a tutela de direitos difusos e coletivos da área infracional. Para a gente começar a falar, a gente fala, não tem dados, por que tem que ter dados? Né? É muito claro, a lei do SINASE já vem, né, estabelecendo uma obrigação lá, instituir e manter um sistema nacional de informações sobre atendimento socioeducativo. E ele coloca ali, tem que estar o funcionamento, entidades, programas, dados relativos ao financiamento e à população atendida. Então, desde 2012, nós temos uma obrigação da União criar um sistema de dados. E quando a gente fala União, eu não estou falando do CNMP. Né? Nós tivemos o conselheiro Agra, que esteve aqui ontem, falando sobre as estatísticas do sistema socioeducativo que o CNMP tem. Mas, o que a gente tem? A União deve ter esse sistema de informações, e a própria lei do SINASE diz o quê? Que compete aos estados e aos municípios cadastrar-se nos sistemas e fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e à atualização do sistema. Então, para mim, é muito claro que nós precisamos ter no Brasil, por força de lei, é uma obrigação, ter um sistema nacional corretamente alimentado por todos os estados e os municípios. Isso é um fato. É uma obrigação. O que nós temos? O plano, quando a lei do SINASE fala nos planos de atendimento socioeducativo, ela começa falando que esse plano deve incluir um diagnóstico da situação do SINASE, diretrizes, objetivos, metas, prioridades, né? Gestão das ações de atendimento para os próximos 10 anos. Como é que eu faço diagnóstico se eu não tenho dado? Como é que eu penso numa política pública se eu não tenho dado? O nosso Plano Nacional Socioeducativo, ele usou os dados que eles tinham como informação lá de 2011, né? Ele usou de 2011 e ele deixou, o plano não especifica, ele não tem como meta, ele não tem algo claro e específico como uma obrigação de prever a criação de um sistema de informação. Ele não trouxe, então, o plano, todos aqui com certeza leram, ele não tem dados qualitativos.
Se você for fazer a análise do Plano Nacional, ele não previu essas demandas pessoais. Ele fala todo de uma carta de intenções, mas não tem especificamente dados que analisem as questões pessoais. Quem é o adolescente em socioeducação? Qual é a efetiva demanda que esse menino tem? O problema maior é a saúde? É a educação? É a questão da drogadição? Qual é a prioridade de atendimento no Brasil? Nós não temos isso muito claro nesse plano nacional. Então, nós não temos objetivos claramente traçados nos próximos 10 anos que considerem realmente quem é o adolescente que nós estamos lidando. Nós temos vários dados aí vindo de CREAS, de CRAS, do MDS, mas nós não temos dados estatísticos do sistema socioeducativo que sejam dados reais. O que nós temos, então? Se a gente puder... Acho que eu tirei, a gente tinha... Aí, vamos só para a gente relembrar. O Plano Nacional, ele fala também daquelas avaliações a cada 3 anos. Novamente, gente, como é que eu vou fazer a avaliação e ver exatamente o que eu melhorei em 3 anos? Como eu faço isso se eu não tenho dado estatístico real? É impossível você fazer uma avaliação de um sistema que ele, sem considerar realmente, não só a entidade tem muro, não tem muro, tem sala para visita íntima, não tem sala para visita íntima, mas qual é a condição do adolescente? O foco do nosso trabalho não é a estrutura física só da instituição, é o trabalho socioeducativo com aquele adolescente. Então, o que a gente vê hoje? Qual é o meu panorama atual? Eu não tenho dados unificados no Brasil. Eu não tenho aquilo que a gente fala de uma matriz nacional de informações. Como a gente tem lá o CIPIA, eu não tenho instalado e funcionando um CIPIA do SINASE com dados alimentados corretamente. Eu não tenho hoje, no Brasil, dados sociais de educação e de saúde. E aquilo que eu coloquei aqui para vocês. Como eu vou definir uma política pública sem esse diagnóstico? O que a gente tem? O conselheiro Agra esteve aqui ontem. É louvável o trabalho do CNMP, porque eles pensaram em colher dados. Então, é um grande passo? Foi um grande passo dado? Foi. A partir do momento que o nosso Conselho Nacional se preocupou em levantar dados. Só que o que a gente tem? Esses dados são compilados pelo CNMP com base nos relatórios que nós, promotores, preenchemos. E o relatório, todos nós aqui que preenchemos o relatório, não sei, alguém tinha contado quantos itens tem no nosso relatório do CNMP, tem uma infinidade de itens para preencher. Mas ele não tem itens com relação a quem é o menino que está lá dentro. O que aquela unidade precisa para aquele tipo de público? Ele é um dado muito mais objetivo da estrutura da unidade do que voltado ao adolescente que nós estamos atendendo. Louvável a iniciativa do Conselho Nacional. Fiquei muito feliz quando ouvi o conselheiro Agra falando aqui ontem que agora, a partir desses dados obtidos, eles realmente vão pensar numa atuação diferenciada. Quando eu olho ali os dados que ele trouxe, eu até me questiono, porque ele sempre, no Paraná, gente, sempre tem vaga sobrando pelos relatórios. Aqueles levantamentos estatísticos do CNMP, todos os anos que eles publicaram, 2011, 12, 13, lá, todos os anos tinha vaga sobrando no sistema socioeducativo do Paraná. E eu, lá no meu dia a dia, fico pensando, mas sobrando aonde? Se eu tenho uma unidade, eu sou responsável por uma unidade de internação provisória, que é a maior unidade de capacidade do Estado do Paraná, é a minha unidade provisória. E que comporta 100 adolescentes. São 90 vagas masculinas e 10 femininas. Dentro dessa unidade, eu saí segunda-feira da minha promotoria, eu tinha 42 sentenciados lá dentro. Por quê? Eles estão mantidos na minha unidade provisória porque não tem vaga no sistema socioeducativo. Não tem vaga na unidade de internação definitiva e eles vão ficando dentro da unidade provisória. Tenho certeza de que esse não é um problema exclusivo da minha unidade de Curitiba. Muitas unidades provisórias têm o mesmo problema. Só que nos dados do CNMP, todos os anos aparece sobra de vagas no Paraná. Então, como é alimentado esse sistema?
se é uma falha de preenchimento dos colegas promotores de cada uma das comarcas, isso a gente não tem esse dado. Né? O que eu posso dizer é que os dados que a gente vê lá não são os dados que eu vejo no meu dia a dia de trabalho na promotoria. Lá em Curitiba, nós funcionamos no CIAD, o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Infrator. Né? Esse centro, que continua com a mesma nomenclatura, ele foi criado em 94. Criado em 94 com uma estrutura que hoje se falam dos NAIs, né? Nós temos lá dentro desse mesmo complexo uma unidade de internação provisória, com 100 vagas, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Delegacia do Adolescente, a Polícia Militar, que faz as escoltas lá dentro, né, internas, a Defensoria Pública, e a gente está agora integrando com o gestor municipal. Como é um imóvel do governo do Estado, nós funcionamos num condomínio. Agora, a questão burocrática da papelada para que o município venha ocupar uma parte desse imóvel. Nós estamos no final dessas tratativas, com o termo de cooperação já esboçado, aguardando a assinatura. Então, até o final do ano, nós teremos dentro do nosso complexo também o gestor municipal, né? A coordenação do SINASE municipal para os encaminhamentos das medidas socioeducativas. O que aconteceu, então? A partir do momento que a lei do SINASE veio e falou, olha, é obrigatório ter um sistema de informação. Nós tínhamos uma condição altamente favorável no Estado do Paraná. A nossa ex-procuradora-geral de Justiça, a doutora Maria Tereza Willy Gomes, né, conhecida por muitos aqui, a doutora Maria Tereza deixou, né, o Ministério Público temporariamente e assumiu a Secretaria de Estado da Justiça. Na Secretaria de Estado da Justiça, ela tinha todo o sistema penitenciário, todo o DEPEN estava na pasta dela. Maria Tereza, então, começou a gestionar para criar um BI, um sistema de informações, o Business Intelligence do DEPEN, do Departamento Penitenciário. Qual era a ideia? Ter o exato panorama de todas as unidades prisionais, cadeias públicas do Estado do Paraná. Quando ela começou a criar esse sistema na área do Departamento Penitenciário, logicamente, por ser promotora, né, procuradora de Justiça, por ter sido promotora de Justiça na promotoria que eu estou hoje, do adolescente em conflito com a lei, no passado, e por nós termos uma boa relação, ela me chamou, falou, olha, Daniele, você não acha que a gente poderia fazer a mesma coisa para o sistema socioeducativo? O sistema socioeducativo não estava na pasta da Secretaria de Justiça, mas ela acabou chamando, né, me chamando para participar da elaboração do nosso BI, que é o nosso sistema, então, de informações dos atendimentos socioeducativos do Paraná. Montamos todas as abas, vimos tudo que a gente achava que deveria ter num sistema de dados, né, e conseguimos que a Secretaria da Família, que detinha, então, a pasta da socioeducação, encampasse a nossa ideia e, então, implementasse o sistema de dados. Posteriormente, acabou que, em razão até, dentre um dos motivos a pasta da socioeducação acabou migrando para a Secretaria de Justiça e ficou um período com a doutora Maria Tereza, a Maria Tereza na gestão da Secretaria. Infelizmente, durou muito pouco tempo, ela acabou se afastando e hoje está aposentada, né? Mas nós conseguimos, então, imaginar um sistema. Como é que funciona o nosso sistema de dados do Paraná? Eu vi que o pessoal da Fundação Casa diz que também tem um sistema, né? Mas o nosso, como é que funciona exatamente? Foi criado o SMS, Sistema de Medidas Socioeducativas. Ele funciona em cada uma das unidades. O menino chegou na unidade, ele vai para a triagem, né? Ele deu uma entrada na unidade. É feito um primeiro cadastro desse menino, né? Primeiro cadastro, se esse menino não tem RG, CPF, nós temos um posto do Instituto de Identificação no nosso sistema, no nosso centro integrado, ele já faz as documentações necessárias, né? E ele faz, então, essa triagem. E começa a se preencher os dados desse SMS, o Sistema de Monitoramento Socioeducativo. Esse sistema nosso, ele funciona como se fosse um processinho virtual. A cada atendimento que o menino tem dentro da unidade, a equipe que atende esse menino vai preenchendo os campos e vai juntando os documentos. Então, é um sistema que a psiquiatra fez um atendimento, ela atende, ela preenche os dados no sistema e ela anexa o relatório dele no sistema. Então, a educação, quando faz a avaliação, quando vai elaborar o plano, cada um dos passos dele dentro da unidade,
o servidor responsável por isso preenche, alimenta os dados do SMS, anexa os documentos nesse SMS, e nós temos, então, todos os dados do menino nesse sistema. Cada uma das unidades faz isso na chegada do menino. Aí, o que nós fizemos? Esse sistema, né, o BI, ele seleciona alguns dados que nós elencamos como sendo os prioritários, né, os mais importantes, ele seleciona esses dados e gera esses relatórios. O nosso sistema socioeducativo, ele foi feito, então, pela Celepar, que é a empresa de tecnologia do Estado do Paraná. Ele é alimentado por todas as unidades, né, sob a coordenação do Departamento de Estado Socioeducativo, do nosso DEASE, e nós temos a senha de acesso, né, a esse sistema. Esse sistema é alimentado, como ele vai, cada vez que vai chegando o menino, ele vai sendo alimentado, então ele tem várias atualizações durante o dia. Então, se você abre ali, é realmente o dado daquele dia, daquele momento, daquela unidade. Então, só para vocês verem aqui, é um sistema, a gente tem aqui todas as regulamentações, eu tenho aqui todos os provimentos do Tribunal de Justiça, as resoluções da Secretaria, eu consigo acessar todos os documentos que dizem respeito, né, e eu tenho diversas abas lá. Então, eu tenho, primeiro, todos os dados do adolescente, tenho os dados, a documentação, então, que ele tem, eu tenho os dados dos processos. Aí eu passo para os dados socioeconômicos, os dados de saúde, drogadição, o que mais me interessa enquanto promotora aqui, as vagas, né, o mapeamento de todas as vagas do sistema. Aí eu tenho com relação aqui são as tabelas, né, que a gente consegue gerar, e são as ocorrências de saída desse menino. Para a gente entender, né, como a ideia não é discutir os dados do Paraná, e sim mostrar como é que o sistema funciona, né, eu trouxe os prints das telas aqui para vocês verem o que a gente consegue levantar lá. Então, quando eu entro na aba lá dos adolescentes, tá, o que eu tenho no Paraná? Né? Eu tenho hoje 1.050 adolescentes apreendidos, isso aqui é só do fechado, né? Em 19 censos e 8 unidades de semi-liberdade. Né? Aqui aparece adolescentes sem processo, né? São os que acabaram de chegar para fazer o oitivo informal ainda, então não tem um número de processo no sistema ProJude, então eles vão constar como sem processo aqui. Eu tenho todos os dados aqui, então vamos lá, por gênero, né, raça ou cor, então eu vou clicando aqui e vai abrindo. Por nacionalidade, né, o que é importante aqui, por tempo, né, de apreensão, então quantos meninos estão de 1 a 45 dias, tal, eu vou vendo o percentual disso tudo. Por certidão de antecedentes infracionais, né, a esmagadora maioria com, né, certidão positiva de antecedentes infracionais. Né. Aí eu tenho aqui a questão de idade, então, a esmagadora maioria ali em 17 anos de idade. Né. Aí eu vou ver assim, por tipo de ocorrência, por cidade, por situação. Então, a gente tem, né, os dados desses meninos. O que acontece? Eu vou fazendo filtros nesse sistema. Então, se eu quiser ver aqui, por gênero, na minha unidade de Curitiba, eu vou filtrar aqui e vou ver exatamente na minha unidade de Curitiba. Então, você vai fazendo os filtros e vai chegando até o momento que você tem a relação de todos os meninos, todos os processos da tua unidade que você está fiscalizando. Aqui, né? Então, por reiteração infracional, o tipo de internação, se ele tem PIA já homologado, não está feito, a realidade que a gente tem lá, né? Por município de infração, por município de residência daquele menino, né? A unidade que ele se encontra, a comarca que ele tem o processo dele. Então, são dados que vão nos deixando, nos trazendo muito claramente, né, quem é esse menino que está na nossa unidade. Logicamente, a aba de... Então, assim, conheci quem é o meu adolescente, documentação dele, ele tem RG, ele tem CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, né, certidão de nascimento. Então, a questão documental desse menino para aqui. Apontou aqui que não tem, eu consigo clicar aqui, ver quem são os que não têm e pedir para providenciar. Então, é bem dinâmico o sistema. Né? Quando eu falo dos processos, hoje nós estamos num passo lá que assim, a gente tem todos os dados dos processos. O que a gente não tem e a gente deseja é um link desse sistema com o sistema do Tribunal de Justiça, com os processos, né, que é o nosso ProJude. Nós tivemos várias conversas com o pessoal do Tribunal de Justiça, mas surgiu um empecilho lá com a corregedoria. Em razão do segredo de justiça dos processos, né,
a Corregedoria do Tribunal de Justiça, então, não autorizou esse compartilhamento de dados, tá, entre os dois sistemas. Então, agora eles estão estudando uma maneira de ter acesso apenas a nome e alguns dados, né, para que eu não tenha, porque, veja, já tem todos os dados pessoais do menino aqui, né? Já tem, e quem acessa é um servidor do município, é um promotor, é um juiz com uma senha de acesso, então tem toda uma questão de responsabilidade. Mas nós estamos hoje nessa fase de conversa com a Corregedoria do Tribunal de Justiça para tentar unificar esses dados, para que eu consiga clicar aqui e ter acesso a alguns dados do processo dele online. Mas, mesmo assim, eu tenho lá, se o crime é consumado, né, se o ato infracional é consumado, é tentado, qual é a incidência. Aqui, eu estou falando da incidência como um todo, de todas as unidades, mas aquilo que eu digo para vocês, eu posso centrar na minha comarca, na minha unidade, eu vou fazendo os filtros e tendo os dados que eu tenho ali, né? Quantos processos cada menino tem? Né? Então, lá, a esmagadora maioria, mais de um processo, né, que são os nossos reincidentes, a comarca, né, que eles têm. Então, a gente vai tendo o real panorama da unidade, né? Então, ali, por categoria, se é um ato grave, se é leve, né? Por tipo de categoria, então, se daí é roubo, tráfico, eu vou centrar aqui, né? Pela reinteração da internação, quer dizer, quantos estão novamente na internação, pós já ter cumprido e saído, né? E aqui, a questão de 1, 2, 3, 5 ou mais atos infracionais no mesmo processo. Foram os dados que a gente foi compilando. Então, a gente vai filtrando e vai chegando até nessas telas aqui. Então, eu vou pegar aqui, dei um exemplo da minha unidade, né? Então, o código do menino, que vai me remeter daí os dados pessoais dele, né? O recurso, o código que ele tem no sistema, a data que o processo começou, se está encerrado, se está em andamento, se está suspenso, né? A situação dele está apreendido ou não, de que comarca que é o processo, para a gente poder ter todo esse mapeamento do nosso sistema. O que a gente acha, que eu particularmente acho de melhor nesse sistema? São os dados socioeconômicos, os dados de saúde e drogadição, né, que nos traz uma real percepção do sistema. Então, quando eu estou falando de dados socioeconômicos, eu tenho aqui, desde a questão da renda familiar, que me remonta a que eu continuo tendo mais meninos apreendidos do que nós falamos aqui ontem, né, dos de classe social e menor remuneração, né? Eu tenho aqui, pela composição familiar, qual é o número de famílias, né, quantas pessoas integram aquela família, aquele menino, né? Aqui foi para a saúde. Nesses dados de socioeconômicos, eu vou ter a informação se a família recebe benefício assistencial, que benefício, se é Bolsa Escola, se é Bolsa Família, eu consigo ter todos os dados, né? Se ele tem o cartão lá, aquele cartão do sistema CadSUAS, né, do SUAS, eu consigo ver se ele tem se ele está cadastrado no sistema ou não, se a família está ou não em algum desses programas, né, a FAI, esses programas vinculados ao CREAS, nós temos informações todas nessas abas aqui, né? Aí eu entro aqui nos dados de saúde. Desde a situação do IMC do menino, né, a gente falava dos que chegam magrinhos e engordam quilos, como foi falado da Fundação Casa, os que estão em sobrepeso para ver a dieta e tal. Então, desde essa situação da questão de peso desses meninos, né, obviamente, se ele tem alguma deficiência, né, aí eu tenho lá quadro clínico, se ele usa prótese, se ele teve alguma fratura, né, se ele tem o cartão do SUS, se ele tem uma alergia alimentar. Então, assim, é realmente muito específico. Os dados são muito pormenorizados, né, com relação também à saúde. Veja, se ele já passou por alguma cirurgia, porque daí eu sei que, olha, ele passou por uma cirurgia, está num cuidado médico e está numa unidade que eu estou fiscalizando. Eu tenho que entrar em contato e ver como é que está a situação de saúde desse menino. Tal. Eu consigo ter essa informação do meu gabinete, né? Algo que eu acho que nós pedimos para incluir, é extremamente importante, né, a condição física no ingresso da unidade. Quando ele entra na triagem, ele vai passar por uma avaliação médica, uma avaliação física. E isso vai para o sistema. Estava íntegro? Aqui é um problema. A gente tem cobrado muito do pessoal isso aqui, né? Como assim? Não preenchido por quê? O que aconteceu que não preencheram? Não quiseram preencher ou esqueceram? Né?
Mas ali, se tinha algum ferimento, se estava sob efeito de substância psicoativa, se tinha alguma aparente perturbação, para que a gente possa, então, né, tomar as providências com relação. E aquilo que eu falo para vocês, como eu consigo filtrar e ver quantos desses são da minha unidade, aí eu consigo ter essa percepção dos que eu realmente estou fiscalizando. Né? Aí nós temos lá a aba da drogadição, né, que nós temos desde a especificação do que tipo de drogas, né, até o chá de lírio entra aqui. Né? Eles têm aqui diversas, né, maconha, tabaco, álcool. Claro, aqui, obviamente, que é feito pela informação dada pelo adolescente e a família. Né? Mas já dá para a gente ter uma ideia de quem é esse menino. Né? Mas, claro, que lá eu tenho um preenchimento que é feito pela análise médica e tal. E aqui eu tenho um preenchimento que é pela informação que o próprio adolescente nos forneceu. Né? Que tipo de droga que ele usa? Né? Uma substância só, 10, 8. Né? Eu uso cigarro, maconha, crack, cocaína, álcool. Né? A gente vai ali centralizando essa informação. Tá? Tenho lá outras informações, né? Se ele se considera dependente ou não, então essa é a aba de informações do menino, né? Se ele se considera viciado ou dependente, né? Isso pela consideração dele. E como é que é a frequência do uso de drogas desse menino? Não utiliza, grande quantidade, só experimentou, só final de semana, pequena quantidade, né? 10, quantas pedras por dia? De vez em quando, de 5 a 10 pedras por dia, né? Menos de 5 pedras por dia. Claro, isso aqui é feito na avaliação. Quando ele vai sentar com a equipe médica para fazer a sua avaliação, eles vão anotando tudo no sistema, né? E vão colocando todos esses dados aqui no nosso BI. Eu tenho também, né, a data de início, quando ele começou a usar drogas, quando que ele parou, segundo ele, a usar drogas. Né? A aba de drogadição é muito mais de dados colhidos da família e do adolescente. O que a gente tem aqui? Essa aba de questão de drogas, ela é bem pormenorizada. Né? Se ele já fez algum tratamento, né? A gente tem aqui qual é o local que ele fez um tratamento, para a gente ter a ideia, né? E se tem pessoas na família com problemas de álcool e drogas. Então, isso, na verdade, são coisas que os técnicos perguntam no momento da entrevista inicial. A diferença é que vai perguntando e vai jogando para dentro de um sistema. Aí nós entramos aqui, né, no nosso quadro de vagas. Claro, né, vocês aqui de São Paulo têm um universo de vagas, e eu tenho algumas vagas em reforma. Tá? Nós estamos com 2 unidades em reforma. Então, hoje, eu estou com 1.109 vagas, né, e aqui está constando com 1.050 adolescentes apreendidos. Mas essa tela da semana passada, aí eu estava com algumas... uma unidade sendo liberada, né, por questão de reforma, a gente teve lá um destelhamento, por razão do temporal, tal, então tem essa diferença de dados. Aí eu tenho por unidade, Sense, Foz do Iguaçu, tal, eu vou descendo aqui todas as unidades. Então, o que eu tenho aqui? Ó? O meu problema maior. Eu cuido de 4 unidades. A unidade provisória de Curitiba, a unidade de internação definitiva feminina, que é a única do estado do Paraná, e 2 semiliberdades, uma masculina e uma feminina. São as 4 que eu faço a fiscalização lá em Curitiba. E o maior problema está aqui. Hoje eu tenho o Sense Curitiba, minha unidade de internação provisória, que eu, com 100 vagas, estava com 116. Ontem à noite eu levei um susto, porque ele estava com 121, né, adolescentes. Então, assim, a gente tem essa sobrecarga. Por quê? Porque eu tenho aí essa falta de vagas no sistema definitivo. Só que nós temos lá no Sense Curitiba, são 2 alas completamente distintas. A ala de internação provisória e a ala onde ficam os meninos, que estão aguardando para a audiência de apresentação, né, para a oitiva informal, e os já sentenciados. Então, os já sentenciados é outro perfil de menino. Né? Esse da internação provisória, ele ainda está com o bom comportamento, tentando conseguir uma medida em meio aberto em sentença. O outro já conseguiu uma internação e já sabe que nada vai piorar para ele. Então, nós temos 2 alas completamente distintas dentro da nossa unidade. Mas aqui eu consigo verificar. Então, o que eu Daniele, faço? Estou com meninos lá sentenciados a semiliberdade, estão na minha unidade lá. 5 dias não mandaram eles ainda. Eu entro aqui e falo, espera lá.
Tem vaga na Semi-Liberdade de Ponta Grossa, que é aqui perto. Eu vou para o processo dele, oficia central de vagas, porque verifiquei no sistema BI que, nessa data, tem 2 vagas em tal unidade. Transfiram imediatamente para lá. Então, a gente usa esses dados para a cobrança, obviamente. Né? A facilidade de acesso. E por isso que a gente demorou tanto para conseguir a senha de acesso ao sistema, né? Porque, claro, que a central, o gestor, nunca quer que o promotor e o juiz fiquem mandando esse tipo de cobrança para eles. Mas nós temos um panorama, né? Então, aqui, quantas vagas são de internação, vagas provisórias, vagas de semi-liberdade. Nós temos aquilo que, né, o João estava falando ontem, então, veja, eu tenho 600 vagas de internação e 133 de semi-liberdade. Aquela grande inversão que nós temos. Aqui está um pouquinho maior a tela, né? Então, eu tenho a exata compreensão de todas as unidades, qual é a ocupação e qual é a capacidade de cada uma das nossas unidades. Tenho aqui, né, pela ocorrência de saída. Desligou o menino. Desligou por quê? Né? Saiu porque estourou os 45 dias? Foi para uma comunidade terapêutica? Saiu com habeas corpus? Né? Saiu com cumprimento de medida? Foi para internação psiquiátrica? Então, nós temos aqui fuga. Né? Nós temos aqui toda essa situação, né? Se ele foi liberado, encaminhado para outra medida, se ele está guardando vaga. Tá. E, claro, esse que saiu também, a gente registra, ele saiu por que tipo, né? Mesmo na entrada e na saída. Porque, como ele é preenchido antes, então eu tenho um preenchimento com base no que foi apurado lá. Pode ser que não seja só um tráfico, seja um tráfico mais alguma coisa. Então, a gente tem uma alteração, um registro também na saída desse menino. Né? Aqui a gente tem, por ocorrência de saída, e eu tenho uma outra aba, que é exatamente das fugas e evasões, por unidade. Semi-liberdade de Curitiba, nós tínhamos 90% de evasão na nossa unidade. Ela foi alvo de uma ação civil pública, propusemos uma ação civil pública, pedimos a interdição da unidade por diversos fatores, entre eles a grande evasão, que demonstra uma inefetividade total da unidade, mas tínhamos um problema de estrutura física na unidade. Após a ação civil pública, conseguimos uma reforma dessa unidade, a troca da direção, a colocação de alguns educadores. Então, assim, por mais que a ação civil pública hoje esteja com os efeitos da liminar suspensa e aguardando o julgamento de mérito, nós conseguimos, aí, né, na questão administrativa, em muita reunião, na unidade, a troca da direção, lotação de maior número de educadores, e a gente baixou, querendo ou não, em um ano de 90 para 60. Já é um ganho. Né? Mas nós temos aquilo para... Só para o João ficar bem feliz aqui, ó, a gente tem unidades, né, com 22, 21, com 19% de evasão nas unidades. Só que são todas pequenas unidades. Né? Nosso sistema é de 20 vagas por unidades. A de Curitiba, eu tenho 18 vagas na masculina e 8 vagas na feminina. Então, obviamente, né, a gente consegue um excelente trabalho. Então, eu comentava com alguns, temos uma unidade de semi-liberdade feminina excelente, com resultados socioeducativos excelentes. Mas eu tenho uma unidade com 8 meninas, com psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, só para as 8 meninas. Né? O que faz com que nós tenhamos tempo e condições de dar qualidade no atendimento socioeducativo. Né? Nós conseguimos os resultados, lógico, de montar essa equipe. Não foi assim, foi um inquérito civil público. Né? Tudo na luta, né? Tudo como todo mundo faz aqui. Muita briga para conseguir o que a gente quer. Então, a gente consegue ter aqui uma real, né, visão de todo o sistema socioeducativo. O que a gente imagina? Né? Que esse tipo de sistema, esse tipo de dado qualitativo e dado do adolescente, nós deveríamos ter em todos os estados. Se não tão pormenorizado, mas muito próximo disso. Porque hoje, quando eu entro no meu sistema, eu consigo ver exatamente quem é o menino que está na unidade que eu estou fiscalizando. Aí eu consigo pensar em deliberar política pública em cima disso daqui. Então, com base nesses dados, o que aconteceu lá no Paraná? Nós agora já estamos em fase aí de
de licitação, de projetos, tal, mas com base nesses dados, vendo qual é a região do Estado que tem maior dificuldade de vagas, que tem maior adolescentes cometendo atos infracionais, tal. Diante deste panorama de dados, nós já temos a previsão de construção de novas 5 unidades, né? Aí dentro do padrão do SINASE, unidades de 40 adolescentes, né? Serão unidades, na verdade, de 40 para internação e 20 para internação provisória. São os projetos em andamento. Então, com base nesses dados, a Secretaria deliberou aonde essas unidades vão ser construídas, os terrenos estão doados, tal, né? E com base nestes dados aqui, nós estamos agora numa fase de negociação com o Estado para criar novas unidades de semi-liberdade lá no Estado do Paraná. Nós temos uma peculiaridade lá, né? Aconteceu um fato um pouquinho desagradável. Nós tínhamos no nosso fundo da infância, no nosso FIA estadual, 340 milhões de reais. No final de 2015, o governador do Estado conseguiu, na verdade, eles tramitaram um projeto de lei autorizando o governo do Estado do Paraná a retirar os valores de todos os fundos, fundo penitenciário, fundo da infância, fundo todos, segurança pública, meio ambiente, idoso, todos os valores dos fundos, tramitou na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná uma lei que autorizava o governo do Estado a sacar esses valores para qualquer finalidade, vírgula, inclusive para o pagamento de pessoal, vírgula, projeto de lei, se no final do exercício tivesse saldo nessa conta. Estava eu e a colega Edna, né, a nossa inspiração lá do Paraná, a nossa colega Edna de Paula, que nos deixou precocemente esse ano. Nós duas participando do Conselho Estadual, né, porque eu sou a presidente até hoje da Associação Paranaense de Promotores e Juízes da Infância e a Edna era a vice-presidente. E, nessa condição, nós participávamos do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. Aí começou aquela situação, olha, estão falando que tem um projeto, porque, logicamente, que tudo isso tramitou muito rápido e muito sem notícias na mídia. Nós acabamos descobrindo realmente que estava tramitando, esse projeto passou sem nenhuma dificuldade na Assembleia e o valor foi todo sacado no final do ano, pagou toda a folha de pagamento do Estado, 13º. Aí começou a grande luta, a grande batalha para devolução desse recurso. Foi bastante difícil, mas nós conseguimos fechar uma assinatura do governador num termo de ajustamento de conduta, onde o governador, né, e o procurador-geral conseguiram pactuar a devolução desses 340 milhões. O governador assinou um termo de ajuste e já devolveu, na verdade, só que a devolução vai acontecer em 4 parcelas. Né? A primeira foi agora em setembro, a próxima em janeiro e depois nos janeiros dos anos seguintes. Então, claro, é uma devolução em 4 anos no valor que foi retirado. Não é o ideal, mas é o possível. Né? Porque ninguém imagina que um governo também tenha assim, os 340 milhões para devolver. Como essa devolução aconteceu, depois dessa longa negociação de devolução dos recursos, nós conseguimos, então, que esses valores retornassem ao SEDEC, ao Conselho Estadual, ao FIA, e a Secretaria apresentou os projetos, né, projetos de construção de novas unidades, via Fundo da Infância, com contrapartida do Estado, e é desse valor recuperado que nós vamos conseguir construir as unidades de internação, e daí nós levamos a proposta que, ao invés de construir mais unidades de internação, a gente possa construir mais unidades de semi-liberdade nas regiões do interior, porque é humanamente impossível imaginar que um adolescente venha cumprir em Curitiba uma semi-liberdade se ele mora a 400 quilômetros. Aí a Secretaria fica pagando passagem para o menino ir para casa final de semana. Por que eu tenho 90% de evasão? Pergunto, você voltaria? Não tem esse discernimento, esse senso de responsabilidade para imaginar que no domingo à noite ele vai pegar o ônibus e vai voltar para a unidade de semi-liberdade a 400 quilômetros de distância. Né? Aí você rasga o estatuto quando diz lá convivência familiar e comunitária, né? Esquece de tudo isso. Cumprimento próximo da sua cidade de origem, próximo da família. Né? Isso não existe. Então, o que a gente está tentando conseguir agora? Estamos nessa fase de construção de novas unidades, já baseado nos dados que nós obtivemos aqui,
desse sistema informatizado de dados do Paraná. O que nós estamos também agora negociando lá? Abrindo uma aba nesse sistema para o meio aberto, num projeto piloto de Curitiba, né, tentando colocar as mídias em meio aberto como uma das abas desse sistema. O município alimentaria os dados do meio aberto para a gente poder juntar aqui, né. Houve já uma conversa com a Secretaria de Justiça e com o Ministério Público, a gente está intermediando essa conversa entre os dois, né, e a gente deve conseguir, para o início do próximo ano, essa junção desses dados. Aí sim, né, eu vou ter um sistema que tem os dados do fechado, né, da internação, da SEMI e do meio aberto. Aí o pessoal brinca, sim, doutora, daí a senhora vai parar de incomodar com isso, né? Quem sabe eu pare de incomodar com isso. Mas o que a gente vê aqui? É possível deliberar uma política pública porque eu tenho a real, né, noção de quem é o menino que está lá dentro. O que nós gostaríamos e muito, né, e a gente vai torcer para que dê certo, né, para que todos os estados pudessem ter um sistema informatizado como esse e que nós pudéssemos centralizar esses dados naquilo que o SINAGE já falou, um sistema de informação nacional do cumprimento de medida socioeducativa. Porque aí sim a gente pode pensar, tá, qual é a nossa prioridade? É drogadição? São políticas de saúde mental? São políticas na área de educação? Eu tenho que pensar num formato próprio de educação. A gente poderia, pelo menos, ter a certeza da quantidade de meninos naquela ou nesta demanda. Então, esse é o nosso sistema. Lógico, nós tínhamos, para construí-lo, uma situação extremamente favorável, que era uma procuradora de Justiça na Secretaria de Justiça. A diretora-geral da Secretaria de Justiça era a nossa colega Edna, né? Então, nós tínhamos aí 3 promotoras extremamente ligadas à questão do ato infracional, com uma condição de conseguir gestionar perante o poder público a criação desse sistema informatizado. A ideia é que a gente possa abrir, eu já conversei com o pessoal da Secretaria, eles estão extremamente abertos a conversar, para a gente tentar, se algum estado tiver um interesse em conversar com o pessoal da Celepar, que desenvolveu o nosso sistema, nós estamos aí, obviamente, muito abertos a repassar essas informações e tentar auxiliar no que for possível, né? Esse foi o sistema que nós imaginamos lá, né? E eu ontem, depois do nosso happy hour, né, estava lá, brinquei até que eu mudei a apresentação, falei, o pessoal aqui não é muito descontraído para fazer algo muito sério, né? Mas o que eu tenho para finalizar essa nossa conversa aqui, né? Uma frasezinha com uma imagem que acho que diz muito para esse momento que a gente está vivendo aqui, né? Que unir-se é um bom começo, manter a união é um progresso, mas trabalhar em conjunto é a vitória, né? Essa imagem, para mim, diz o que somos nós aqui hoje, né? Cada um de nós é uma formiguinha tentando carregar esse enorme, né, graveto aqui, que é a socioeducação. Então, eu acho que se nós conseguirmos trabalhar em conjunto, nós vamos, claro, ter melhores resultados, né? Eu não gostaria, sinceramente, de esperar mais 26 anos, né, de vigência do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente para falar, olha, hoje eu tenho mais SEMI do que internação. Hoje, lugar de criança e do adolescente é prioridade nos orçamentos públicos. Tudo aquilo que a gente está cansado de ouvir dizer, né, mas que a gente ainda não consegue ver saindo do papel. Mas a gente não pode desistir, né? Se as formiguinhas existirem aí, o que será delas? Que nós possamos continuar a ser essas formiguinhas todas, buscando, então, a nossa vitória com um trabalho em conjunto. A gente do Paraná, logicamente, se coloca à disposição de todos para esclarecimentos e para compartilhar e dividir esse nosso sistema aí com quem desejar. Muito obrigada. Queria agradecer a Dani, e se eu tivesse que destacar um aspecto de toda a fala dela, é algo que a gente briga muito aqui no MP de São Paulo, que é diagnóstico, né? Não adianta pensar em fazer lei, em desenvolver política pública, se a gente não souber onde está pisando. Diagnóstico, né? Enfim. Muito obrigado. Queria destacar a presença aqui do Dr. Tiago Sintra Zarif, ele é o secretário do nosso Conselho Superior. Obrigado pelo prestígio, pela deferência.
E já passo a palavra para quem tiver interesse em fazer alguma pergunta. Eu queria começar aqui, né? Antes. Esse é o poder do microfone, né? A primeira intervenção, desculpe, pessoal, mas vai ser a minha. Colegas, primeiramente eu queria fazer uma referência póstuma à nossa amiga, minha amiga Edna. Não sei se algum colega aqui conheceu a Edna, os colegas do Proinfância estão presentes. A nossa colega Edna foi uma grande batalhadora pela causa da infância, né? E a colega do Paraná, ela faz falta para nós todos. Então, eu gostaria também de prestar uma homenagem à nossa colega Edna, que partiu e nos faz muita falta, e ela precisa fazer uma pequena homenagem a ela aqui. Edna está conosco nesse momento. Bom, essa fala da Daniele é uma fala que estava sendo muito aguardada, especialmente por mim. E ela começou a repercutir no dia de ontem, vocês perceberam. Na verdade, ela começou na fala do nosso conselheiro do Conselho Nacional da Comissão da Infância, Dr. Walter de Agra, porque ele falou justamente de uma mesma plataforma que é o Business Intelligence, que está lá no Conselho Nacional, e nós ouvimos ontem ele mencionando especialmente uma plataforma que é parecida, porém, pero no mucho, né? Eles têm também um Business Intelligence lá no Conselho Nacional, mas quando os números foram apresentados, eu tenho certeza absoluta que nós, em nossas unidades da federação, a gente, quando viu alguns daqueles números, a gente sentiu a gente teve alguma sensação de, bom, eu não estou entendendo bem aqueles números. Alguns de nós, vários de nós, tivemos algumas sensações de diferença com relação à nossa própria percepção da realidade. Por quê? Porque a base de dados que eles recebem em Brasília são bases de dados enviadas pelas unidades da federação, seja porque são enviadas por colegas ou por fontes dos sistemas dos Estados-membros. E aqui eu não sei como é que o sistema que chega de dados alimentados para o CNMP, eu não sei como o sistema deles é alimentado, tá? Pois é. Fato é que esse sistema lá, o lá do CNMP, precisa de alguma maneira ser aperfeiçoado. E graças a Deus, quase que imediatamente já foi feito um contato do CNMP com a Daniele ontem mesmo. Então, assim, de alguma maneira o nosso evento já provocou alguma mudança, ou tem o potencial de provocar alguma mudança na forma como a coisa vai acontecer, ou pode acontecer em Brasília. Então, um dos motes deste evento foi pensado para que a gente mude a forma de se fazer estatística. E como a Daniele muito bem colocou na legislação do SINASE, é justamente que uma das obrigações da União Federal, que é obrigação da União Federal, nós termos uma base de dados nacional. Aí eu pergunto, colegas, amigos, nós temos essa base de dados? Nós temos até hoje, com 26 anos. Todos nós lembramos aqui da grande luta que tivemos ano passado com relação à PEC 171. Hoje, PEC 115, porque mudou, né? Ela passou ano passado, nós aqui sofremos um bocado com ela, e hoje mudou de número, agora é 115, todo mundo está sabendo. Ricardo Ferraço está com ela lá no Senado Federal, todo mundo também está sabendo disso.
E nós temos a base de dados? Temos? Que dados? Diziam que nós tínhamos dados na mão da Secretaria de Direitos Humanos. Tínhamos não, gente. Vamos ser sinceros aqui. Vamos trabalhar em bases realistas. Este país tem dados reais? Não tem. Por quê? Porque quais são as fontes de dados? O sistema foi colocado aqui pela nossa colega Daniele. Ela ajudou a formatar o sistema do Paraná. Mas os nossos estados têm bases de dados confiáveis? Não, não tem. E nós sabemos disso, até porque nós não temos acesso às nossas bases de dados. Algum dos colegas aqui tem acesso às bases de dados? Por favor, levante o braço. Algum colega aqui tem. Algum colega aqui tem. Algum. Mas eu não vou levantar meu braço, porque eu no Ceará não tenho. Algum pode aqui estar com vergonha e tal. Eu tenho, mas eu não vou levantar. Mas a maioria, eu digo aqui que a maioria não tem. A grande expressiva maioria não tem. Então, uma outra questão que eu queria também pontuar é com relação ao sigilo do artigo 126 do ECA. Essa é uma zona muito cinzenta que a gente precisava também debater. Se a gente precisa, em alguma hora, a gente vai precisar enfrentar isso. Em algum momento, tá? O sigilo é com relação ao processo. Mas, com relação à parte infracional e com relação ao histórico infracional, nós vamos ficar trabalhando às cegas com relação ao histórico infracional. A gente vai precisar deliberar de alguma maneira e descobrir uma forma de que parte do histórico infracional do adolescente vai ter que ser disponibilizado. Isso é um tema que, inclusive, nós temos discutido bastante lá, nós, promotores do infracional, junto aos colegas juízes e promotores lá em Fortaleza. Porque a gente fica, mas não pode ter acesso. Mas como assim não pode ter acesso total? É uma janela fechada total para o histórico do adolescente? Porque, mas não pode, é a vedação total, completa, a gente não pode saber de nada. É isso? Mas como é que a gente vai apurar a vida dele para poder até depois saber, mas espera aí, como é a história, como é o histórico do adolescente? Como é que é o histórico social dele? Eu não vou saber de nada. Porque existe uma questão, é uma zona cinzenta nos tribunais, com relação ao fornecimento do histórico do adolescente. E a Daniele tocou nesse ponto aqui, com relação a corregedorias e provimentos de tribunais. Então, alguns tribunais têm entendimentos diversos com relação ao fornecimento. E é justamente com relação ao ponto do artigo 126 do ECA. Tá? Eu que também queria pontuar aqui, com relação a um início de diálogo que houve no estado do Ceará, com relação ao sistema do Paraná. Já houve o início de diálogo, de compartilhamento de informação do sistema do Paraná com o estado do Ceará. Na semana passada, eu tive contato com o superintendente do sistema socioeducativo do nosso estado, com o pessoal do Paraná, para que o sistema do Paraná possa fazer uma integração e aproximação com o sistema de vocês. Então, é possível que, pelo menos no Ceará, a gente consiga fazer isso. E aí, se os colegas de outros estados tiverem acesso ao pessoal de tecnologia da informação, seria interessante puderem fomentar essas iniciativas. A dica que eu dou, de repente, entrar em contato com a Daniele, porque a gente já pode tentar fazer esse intercâmbio, né? Era só essa minha intervenção. Vamos fazer do mesmo modo de ontem, a gente faz uma rodada de perguntas, depois a Daniele, pode ser? Quer levantar o braço? Quem quer? Eu vou falar primeiro.
Daniela, eu fiquei só com uma dúvida. Pelo que eu entendi, esse sistema é um sistema que é estadual, então é do equivalente no Rio de Janeiro ao DEGASE, aqui é a Fundação Casa. Mas o Ministério Público e o Judiciário, eles só têm acesso ao sistema ou eles também alimentam o sistema? Júlio. São umas perguntinhas bem objetivas, e também, Lochar, lembrando da colega Ivanise, do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, que foi uma grande parceira nossa, que infelizmente faleceu ano passado de forma trágica para todos nós, né? Famílias, colegas, pessoal da infância. A Ivanise eu vou falar para ela mais tarde, mas tu quebrou o clima, né? As perguntas são bem objetivas, Daniele. Em primeiro lugar, parabéns pelo sistema, achei fantástico que nós temos lá um arremedo de informação de forma unilateral pela fase. Pergunta: saindo da internação provisória, ele vai para a internação para execução de medidas, os dados são realimentados, evidentemente. Segundo, esse servidor está sediado, servidor ou provedor, ou o sítio do programa, onde ele fica? Custo para os outros estados que tiverem que tentarem aderir a isso. Qual é o custo? Porque isso deve ter uma autoria, né? O royalty, alguma coisa nesse sentido. E como poderia ser repassado? Uma questão sobre técnica. Vocês separam a evasão da unidade, ou fuga da unidade da evasão em atividade externa, na compilação dos dados? E uma terceira. Aí, essa central de vagas tem, abre aspas, poder de veto à internação, ou ela só distribui para a unidade menos ocupada? Mais alguém tem pergunta, gente? Bom, eu não sei se é pergunta, mas são colocações que têm a ver com a questão do sistema de dados. Eu fui conselheira do CONANDA da primeira gestão, de 92 a 94. Então, a gente já discutia com bastante preocupação a questão dos recursos do fundo e a utilização do fundo. Então, eu queria verificar se, por acaso, houve modificações substantivas do ponto de vista do uso dos recursos do fundo, porque, que eu saiba, ele não pode ser para manutenção de programas, nem governamentais e não governamentais, e muito menos para a construção de unidades. Então, eu só queria ver isso, porque, de repente, eu estou com uma informação envelhecida, e isso é legal para eu poder ter a minha informação melhor. Eu estou fazendo essa questão pelo seguinte, e aí eu já morei no Paraná, eu conheço um pouco a história do Paraná, fiz toda a formação do pessoal das unidades, né, principalmente as privativas de liberdade. Eu queria levantar uma questão, acho super importante os dados, porque nós sofremos muito, e aí o doutor Brechani sabe disso. Nós sofremos muito aqui em São Paulo, principalmente com os nossos municípios em São Paulo, inclusive também no sistema estadual, portanto, no governo do Estado, com relação à ausência de dados. Então, o que aconteceu? O SINASE diz o seguinte, olha, para a construção de planos decenais de atendimento socioeducativo, eu preciso fazer o quê? Uma análise diagnóstica ou uma leitura de cenário da realidade, não é isso? Do sistema, do adolescente e etc. Então, eu acho que, talvez amanhã, uma das nossas preocupações seja que, de fato, o Poder Judiciário, principalmente o Ministério Público, realmente obrigue que a gente tenha o SINASE em nível nacional, como tem que ser feito, porque isso é uma loucura. Há quantos anos a gente briga por isso? Eles fazem edital, conversam com as pessoas, tentam colocar uma base de dados em nível nacional, ficam pedindo para que os estados encaminhem alguns dados, que nós sabemos que as metodologias são inconsistentes, e do ponto de vista dessas metodologias, nós temos um problema de procedimento dessas metodologias. Vocês devem conhecer quantos levantamentos de dados é cheio de notas, porque assim, um estado começou a levantar em janeiro, o outro estado começou em fevereiro, o outro estado terminou em dezembro, o outro terminou lá no outro ano. Quer dizer,
para levantamento de dados, isso é inconsistente, então você não tem esses dados. Então, quando a gente foi trabalhar na construção dos planos, principalmente os planos municipais, então os municípios, como que os municípios iam organizar esse diagnóstico da situação? Se o nacional não tem, o estadual não tem. Então, assim, o que eu queria verificar era que a gente pudesse amanhã ter, assim, como uma proposta firme de que a gente exija. Se bem que agora, nessa situação que nós estamos, eu não sei se a gente tem condição de exigir quase nada, quer dizer, exigir nós podemos, isso é um direito que nós temos, agora se a gente vai conseguir ou não. Porque eu estou até preocupada se os planos socioeducativos, gente, que os municípios ficaram um ano e meio desesperados trabalhando para formatar esses planos, pensar esses planos, buscar dados mínimos para a construção desses planos, se eles serão implementados ou não. E, por último, eu queria levantar uma questão, já que você levantou a questão do meio aberto, a importância dos dados do meio aberto. O que a gente sabe é que o meio aberto, ele acaba fazendo um levantamento, fornecendo alguns dados para o sistema estadual. No caso do meio aberto, no caso de São Paulo, por exemplo, ele está na política de assistência social. Então, evidentemente, o meio aberto vai se vincular a uma política estadual de assistência social. Então, existe, eu não vou dizer para você que existe um programa, tá? O que existe é um instrumento que você levanta esses dados mensais, ou a cada 2 meses, a cada 3 meses, depende de cada município, que você encaminha a essa Secretaria de Estado e que eu sei, a Secretaria de Estado acaba encaminhando para, se é meio aberto, para o MDS, a questão da privação para a SDH. Então, assim, não é nem pergunta, mas é mais uma colocação de quem lida com os dados. E eu acho que aí foi uma brilhante a colocação da mesa, do que fez a colocação, no sentido dessa massa cinzenta, ou desse espaço cinzento do que você pode trabalhar. Eu trabalho com pesquisa, trabalho com gestão do sistema, nós não conseguimos fazer quase nada de pesquisa dentro do sistema socioeducativo de privação de liberdade, colocando a questão de que tudo é segredo. Ok? Então, eu achei muito interessante a sua pontuação. Pode ser. Tem mais uma lá? Tá. A gente aguarda lá. Daniele, surgiu aqui uma questão. Vocês conseguem inserir nesse sistema os dados do meio aberto também? Quando passa da semi-liberdade para a liberdade assistida, continua sendo alimentado? E o menino que entra já no meio aberto, está incluído nesse sistema? Que tem mais um ali. Aí já respondo, que senão eu vou me confundir. Bom dia, Daniele. Só para completar também a questão do SINASE e da necessidade de ter um sistema de dados nacional. Hoje você teria um parceiro aí para falar contigo. Seria sobre isso especificamente? Era um colega do Ministério Federal, né? Então, deixa eu só explicar aqui. O Áureo, ele realmente teve um problema de saúde e ele justificou a ausência dele ontem. E ele seria o parceiro do MPF justamente para falar da intervenção da União. Sim, da União, porque seria sobre isso, né? Ele ia falar da parte da União Federal. Da República, que seria... Infelizmente, ele não pôde vir, ele pediu desculpas sobre isso. Bom, vamos ver se eu anotei direitinho aqui. Gente, primeiro com relação à alimentação, né, que a Flávia perguntou. Esses dados não são alimentados pelo Ministério Público e pelo Judiciário, eles são alimentados pelo sistema, né, pelo pessoal das unidades com a coordenação do nosso DEASE, né, que é o Departamento Socioeducativo. Mas nós temos acesso, né, ao sistema. A ideia que surgiu de você conseguir compartilhar informações do ProJude, que é nosso sistema de processos virtuais, com esses dados, seria nesse sentido, para que o Judiciário pudesse repassar algumas informações
para esse sistema. Então, nós temos o CONCIG lá, que é a Coordenadoria de Infância e Juventude do Tribunal de Justiça, que estaria fazendo essa análise agora para tentar conversar com a corregedoria e a gente tentar... A ideia não é que você possa acessar todo o processo do menino, mas que o judiciário alimentasse alguns dados. Então, é nesse sentido que nós estamos agora tentando trabalhar para aprimorar esse sistema. E a mesma circunstância com relação ao meio aberto, né? Nós ainda não temos um sistema integrado com o meio aberto. A ideia é de, como são lá 399 municípios no Paraná, né? A gente está propondo um projeto piloto com a capital, com Curitiba. Aí nós teríamos que o pessoal do meio aberto alimentaria a sua parte e o BI unificaria esses dados, para que nós, né, possamos saber o que acontece com esse menino quando ele sai. O que a gente sabe quando ele retorna ao sistema, aí eu tenho pela reiteração, pelo reingresso à unidade, esses dados eu tenho daí como verificar. Mas ainda nós estamos conversando, porque daí entra o município com o Estado, a questão aí financeira, aí no nosso Estado, a questão política, que é partido A, partido B, aí fica mais complicado, né? Quando você colocou do Rio Grande do Sul, né, questão de custo, de invasão, tal. O que nós temos lá? Custo a gente teria que verificar com eles, especialmente, eu não entrei nesse pormenor, conversei, eles colocaram à disposição para compartilhar o sistema, mas é a empresa, a Celepar é uma empresa do Estado, né, então teria que verificar com eles qual seria o custo disso, eu não tenho noção para te colocar. Esse servidor, ele fica no DEASE, no Departamento Socioeducativo. Então, quem faz essa verificação, essa junção toda, quem tem essa base de dados é o Departamento Socioeducativo, né? Nós temos uma pessoa responsável por essa coordenação do sistema de informações e esse servidor público lá que faz essa compilação desses dados todos, né? Com relação à evasão, nós não temos uma divisão aqui, se ele está em atividade externa ou não. Tanto que a gente pode ver ali que tem várias evasões nas unidades de internação, né? As que eu acompanho, eu posso lhe dizer que todas foram em atividade externa. Nós não temos caso de fuga da unidade de internação. Os casos que nós temos aqui na região metropolitana de Curitiba, né, são de evasões durante a atividade externa, mas nós não temos essa separação, tá? Mas, pelo menos, temos uma ideia, né, de qual é a unidade que tem um trabalho que é melhor nesse sistema. Não, aqui evade menos, aqui evade mais. Então, Londrina tem 20% de evasão, Curitiba tem 60%. Poxa, vamos lá para Londrina, ver o que eles estão fazendo de diferente com a unidade deles que a gente não está conseguindo. É o menino que é melhor selecionado para entrar na SEMI? Como é que essas coisas funcionam, né? Então, a ideia é de poder buscar os melhores exemplos aí dentro do próprio sistema do Estado. E como você fala da questão da central de vagas, né, nós temos a resolução da nossa central de vagas, ela é no mesmo sistema que foi dito da Fundação Casa, que permite que o adolescente fique na cidade ou numa unidade em 150 metros, 150 quilômetros de distância, né? Essa que seria a mais próxima. O que a gente faz, isso é muito comum. Logicamente, que eu prefiro que esse menino vá para uma unidade mais distante, definitiva, do que fique na minha unidade provisória. Então, aí ele vai para uma unidade mais distante e, ao abrir a vaga, retorna. Então, dentro do DEASE, dentro do Departamento Socioeducativo, nós temos a central de vagas, que está para ser reorganizada, reestruturada. Eu tive até uma reunião semana passada com o diretor da Secretaria de Justiça, e nós temos uma reunião dia 3 agora para pensar numa reformulação da central de vagas, para tentar diminuir esses intervalos. Então, não sou eu, promotora, que tenho que entrar no BI e falar, olha, tem vaga sobrando lá na SEMI de Ponta Grossa e eu estou com o menino aguardando aqui. Quer dizer, o que está acontecendo? Que a central não está conseguindo ver esses dados e trabalhar de uma forma mais célere, né, nesses encaminhamentos socioeducativos. Então, nós estamos tentando pensar numa outra forma de gerir essas vagas para tornar mais célere a transferência dos meninos. Mas hoje, pelo menos, eu sei onde tem a vaga. Então, a nossa luta por ter esse diagnóstico, por ter esses dados, é para, pelo menos, saber como cobrar. Hoje, o Ministério Público tem uma cobrança mais efetiva porque tem informações mais efetivas, né? Eu conheço melhor a minha realidade e posso cobrar de uma forma
mais séria e mais contundente, inclusive, porque eu tenho essa informação. Quando Irandi, né, fala da questão das construções, veja, manutenção realmente, né, nós não podemos fazer a manutenção. O que nós temos o nosso Conselho Estadual acabou, né, ficando com um valor muito significativo. Você está falando em 340 milhões de reais num fundo estadual da infância. É um valor significativo, né? O que nós temos lá? Há essa previsão de construção, né, dessas unidades. Claro, ela encontra juntamente com a secretaria. Tá? O que nós temos? Não é o ideal. A gente sabe, né, que o correto seria a pasta do Estado. É o Estado, é a Secretaria de Justiça que deveria tirar integralmente os valores do orçamento público da Secretaria para a construção. Esse é o ideal. O que nós temos hoje de real? Uma secretaria que não possui nas previsões orçamentárias verbas na dotação específica para isto, né? E nós temos uma necessidade muito grande de construção e nós temos um valor parado muito grande, né, no fundo estadual. Então, o Conselho autorizou, né, numa forma compartilhada, uma parte de recursos da Secretaria e uma parte do Conselho. Então, do Conselho, você vai montar as oficinas, né, esse tipo de coisa, você vai fazer com a verba do FIA estadual, mas em razão de uma série de fatores, principalmente por esse grande recurso que acabou ficando, né, no Fundo da Infância e Juventude do Estado. Né? É um pouco aquela história, né? A gente faz o que é possível, não o que é ideal, né? Nessa circunstância toda, né? E com relação você fala da questão da metodologia, né? O nosso plano estadual do Paraná, que está disponível aí na internet, ele já foi feito com base nesses dados. Então, parte desses gráficos que eu mostrei aqui estão no nosso plano estadual de socioeducação. Nós já tínhamos esse BI, né, em andamento, nós já tínhamos o SMS, que é o Sistema de Medida Socioeducativa, nós já tínhamos o sistema SMS funcionando e estávamos implantando o BI. Então, a gente já conseguiu constar no plano estadual esses dados que a gente está colocando aqui. Vejam, gente, a gente sabe que, claro, a realidade do Paraná é de um sistema socioeducativo muito menor do que do Rio de Janeiro, do que de São Paulo e tal. Mas como os dados são preenchidos em cada unidade, é a mesma entrevista, é a mesma avaliação psicológica, é a mesma avaliação pedagógica. A diferença é que você vai compilando esses dados conforme eles vão chegando. E o sistema, o SMS, que é o sistema de entrada do BI, da onde o BI extrai os dados, ele é interessante porque você consegue até colocar os documentos. Então, nós temos aí o laudo psiquiátrico, né, avaliação psicológica, avaliação pedagógica, tudo isso eu tenho num anexo, né, os documentos são anexados no sistema informatizado. Então, assim, veja, com tanto conhecimento de informática, com tantas possibilidades da área de TI, chega a ser, né, um absurdo nós não termos isso compilado, porque para quem é de TI, para quem é da área de informática, isso é muito simples. Tanto que a gente participava das reuniões, aí eu falei, olha, mas está faltando aqui um campo, vamos especificar o da saúde, criar uma aba própria só de drogadição? É possível? Claro, doutor, é fácil. O cara criava ali, a gente que não entende nada disso, né? É muito rápido, é muito célere para você conseguir criar esse sistema todo. Então, a gente, pelo menos, está tentando criar e agora melhorar com o meio aberto e tal. Com relação aos dados do meio aberto, a gente vai unificar porque o município de Curitiba tem um sistema de dados. Eu recebo relatórios trimestrais. E os relatórios que o município gera são muito semelhantes a isso, com dados socioeconômicos e tal, né? De cada uma das 10 regionais de Curitiba que tem as equipes do SINASE. Então, como a gente criou o sistema do meio aberto, também por ação civil pública e por tudo que a gente está acostumado, a gente já criou o sistema do município de Curitiba pensando em todos esses dados para unificar com o Estado. Como eu acompanho os dois, né? Nós já fizemos uma coisa mais ou menos parecida para facilitar a unificação dos dados posteriormente. Claro que a hora que conseguir jogar todos os municípios aqui para dentro... Mas é business intelligence também? Não, é um sistema semelhante ao SMS, é só um sistema criado pela TI do município de Curitiba.
Mas eles não têm um business intelligence, eles têm um sistema de dados, mas bem bom para o município. Você acha que é possível integrar, do seu ponto de vista de Então, eles TI? estão nesse estudo técnico. Aí a gente colocou o pessoal para conversar, para eles tentarem verificar a possibilidade de unificação destes dados. Que o nosso BI do Estado possa puxar os dados desse sistema de dados do município de Curitiba e jogar numa aba única. Isso aqui é papo Matrix, né? Não entendo nada dessas coisas, né? Falo assim, fiz faculdade de Direito, porque já não entendo muito dessas áreas tecnológicas. Mas a gente está tentando, aí colocamos eles lá para conversar, né? Eles que conversem e tentem chegar numa solução, se tecnicamente isso é ou não viável. Mas a ideia é unificar os dados municipais no mesmo sistema. Bom, queria agradecer mais uma vez a Dani. E a gente vai fazer uma pausazinha de 10 minutos para um coffee break, tá? Daqui a pouquinho a gente volta.